Mãe chama homem de 24 anos de menino, ameaça a vítima após flagrante de masturbação em academia. A polícia tá atrás desse um aqui. Pra quem não tá sabendo, esse senhor de 24 anos, que pela mãe é considerado uma criança indefesa e inofensiva, não conseguiu controlar suas impetuosidades sexuais e achou por bem tirar o pingoleiro pra fora e bater punheta olhando pro corpo de uma mulher correndo em cima de uma esteira durante o exercício físico na academia. Por sorte, a vítima estava gravando seu treino e conseguiu flagrar esse momento criminoso desse rapaz adulto aqui, de 24 anos, que sabia muito bem o que estava fazendo, que era um ato libidinoso sem consentimento, então isso sim é um crime. E para os julgadores de plantão, inclusive mulheres que têm mania de julgar as outras mulheres por causa das roupas, por incrível que pareça, as vestes dessa moça era tradicional de exercício físico. Porque na cabeça de muita gente, a roupa da mulher justifica a atitude criminosa de um homem em relação ao corpo dela. Aí quando eu vi essas matérias, eu comecei a lembrar de uma coisa. Eu precisei ensinar minha filha de 15 anos alguns trajetos de lugares que ela precisa ir, pegando um ônibus, pegando metrô, usando o transporte público. Mas a minha preocupação maior não era ela errar o percurso, era de como ela ia fazer esse trajeto. Eu tive que ter uma longa conversa com ela sobre como utilizar o transporte público. Ela, enquanto mulher, evitar sentar em cadeiras do corredor, porque isso abre margem para homens como esse aqui ficar roçando as partes íntimas deles nos ombros das mulheres, no rosto das mulheres, dentro do ônibus, dentro do metrô. Tive que ensinar ela como pegar um ônibus em pé, qual posição deixar ela menos vulnerável, qual o cantinho que ela precisa ficar, perto de quem. Evitar ficar em pé, perto de muitos homens, pra não sentir encurralada. Evitar ficar em pé com a barriga pra frente, com os seios pra frente de algum outro homem que esteja sentado. Se por acaso ela se perder dentro de uma estação de metrô, ela ia até a catraca, de preferência, pedir ajuda para uma mulher. Porque a gente sabe que nem sempre aquele que vai proteger dá proteção. Já vimos casos de polícia, de GCM, de bombeiros, abusar de mulheres vulneráveis. E uma mulher, quando se perde no trajeto e para pedir informação, ela já é vista como vulnerável, como uma presa fácil. Olha que eu tive que dar uma aula de alerta pra ela, pra não precisar passar algumas coisas que eu já passei no transporte público. E que essas meninas de 15, 16, 18 anos não têm maturidade para lidar com essas investidas que esses homens dão com os olhares, com os dizeres, com os movimentos, que às vezes elas nem conseguem entender enquanto assédio e violência. Aí, a pergunta que eu trago aqui é: você que é mãe e pai de menino, qual é o tipo de ensinamento que vocês estão dando pra eles quando eles vão embarcar no ônibus, no metrô, de como eles vão se comportar com as outras mulheres na rua? Vocês estão ensinando pros filhos de vocês a evitar ficar em pé quando tem uma moça, uma mulher sentada na cadeira do corredor? Vocês estão ensinando pros meninos de vocês a evitar ficar em pé, encurralando uma moça, uma menina, uma mulher contra a parede do metrô, de um ônibus? Estão ensinando pra eles como se movimenta com o corpo dentro de um ambiente cheio, que tem corpos de meninas e de mulheres? Porque geralmente a preocupação é de mãe e pai de meninas. Mas e os meninos? Estão crescendo com essa educação? Tá vindo de casa? E outra alerta que eu faço pra você que é pai de menina, que vai naquele discurso que eu não quero que faça com as minhas o que eu fiz com as dos outros. Se você de fato não quisesse isso, você não teria filho. Você não correria esse risco. Então, enfrente a sua realidade. Esse discurso, a brincadeira de que a minha filha menina só vai namorar com 30, 40 anos, isso não ajuda. Isso aí só afasta a segurança que a criança, que a filha vai ter do pai. Porque a primeira figura masculina que transmite segurança é o pai, é o irmão mais velho. E se você tem esse discurso, essas brincadeiras com a sua filha, se em algum momento ela passar por alguma situação com um cara tipo esse aqui, ela não vai te contar, ela vai ter medo de você, porque geralmente mulheres que passam por esse tipo de abuso se sentem culpadas. E uma moça que cresce com dizeres de expectativas sobre a sua vida sexual, vindo de um pai, um irmão que é uma figura masculina mais próxima, a última coisa que ela vai pensar é que ela é vítima. E ela vai correr pra onde? Se vocês não se colocarem enquanto referência real masculina na vida delas, quem que vai ser? Porque toda vez que um pai, um homem da casa tem esse discurso, ele tá tirando toda a autonomia e autoconfiança dessa mulher enquanto uma cidadã que tem o direito de ir e vir. E homens criminosos como esse elemento aqui estão livres em todos os lugares. E estão vivendo desse jeito, nem academia, nem ônibus, nem metrô, nem mercado, nem parque. Ele pode fazer. E se um cara como esse aqui tá dirigindo Uber, que tá com a sua filha dentro com as portas fechadas, de repente age dessa forma, a última pessoa que a sua filha vai querer pedir ajuda é você. A vergonha de contar, o medo de você achar que ela tá ultrapassando a sua expectativa e a impotência de não saber se defender faz com que ela seja mais uma vítima silenciada. Então a chamada é: vocês que são pais de meninos, vocês que são homens, que circulam num ambiente onde tem muitas mulheres, procurem se comportar. Não seja um corpo que representa ameaça. Porque eu sei que a gente cresceu no país onde o ditado que diz segura suas éguas que meus cavalos estão soltos era bem estimado. Mas a gente já evoluiu, estamos em 2026. Ninguém aqui é animal, nem homem nem mulher. Todo mundo deve ser tratado e se tratar com respeito. Então vamos mudando esse discurso e esse posicionamento aí, viu, gente?